Ele parou aqui. Pode continuar. Então houve um almoço mais requintado. Ao terminar o almoço, foram convocados todos os cadetes para ir para o Minímetro. Minímetro era um cinema que ficava em Deodoro Realengo, e tinha esse nome porque era pequenininho. Você tinha um metro lá no centro da cidade, que era enorme, então era Minímetro. Os cadetes faziam essa brincadeira. Então ficaram as autoridades no alto, mezanino, e a garotada sentada no chão, cada um mais. Pô, vai apresentar. Aí o adido militar pediu desculpa, que ia apresentar um filme sobre a Alemanha, mas não tinha se preparado para não terem feito ainda a tradução, né? Aí mostra. Era um discurso de Hitler, pelo amor de Deus. Aí mostra aquelas marchas com suástica para cima, Aquele entusiasmou ou deu arrepios de revolta? Calma. Porque aquilo me assusta. Eu, como pessoa, me assusto muito. Não, deixa eu contar. É uma coisa terrível. O que aconteceu aí? Aquelas marchas com suástica. Realmente aquele é assustante, mas é um troço cinematográfico bonito se vê. Então, tem essa ambiguidade, né? Porque ao mesmo tempo que tem medo, tem uma atração. Tem uma atração. Parece que é uma coisa diabólica. Aí aparece a tomada da Áustria, né? Aqueles alemães quebrando aquele troço da divisão A fronteira. da fronteira. E nisso, com tudo aquilo, vai passar, aí aparece o Hitler. Meu pai contava isso com uma graça fantástica. Aí Hitler começa a discutir, a falar com aquele jeito. Todo mundo dele. Era muito esquisito. Nisso, o que a garotada fez? Caiu na gargalhada, porque era muito engraçado. Não, caiu uma vaia. E vaia é uma coisa horrível. Vaia se alastra. Aí acertou, apagaram, acenderam. O embaixador estava lá? Tudo, estava lá, tudo. Aí apareceu, acendeu e falou Menezes Cortes. Era o capitão Menezes Cortes, que tem aquele edifício garagem aqui no Rio de Janeiro, Menezes Cortes. Ele tinha uma voz estridente, chegou. Olha, você está cometendo uma indignidade. Nós estamos aqui com autoridade de outro país presente. E lembre-se, a vaia é a arma dos covardes. Meu pai contou isso, quando contou uma vez desse caso. Ele imitou a voz do cara? Imitou. Mas você não conhecia a voz dele? Não. Porque, engraçado, foi legal você falar disso, porque tem na bibliografia, na história da Espanha, da Guerra Civil Espanhola, que o Franco tinha uma voz assim. Metálica também? Não, no Franco? aguda e estridente. Não, e Franco, além de estridente, ele jogava água fora da bacia, com todo respeito. Dizem que jogava. Bom, mas de qualquer maneira, aí, quando o pai contou essa casa, a vaia, ele estava. Era uma. Isso já. Recente, quando o Brasil estava lutando contra aquela base de Alcântara, que queriam fazer uma Guantánamo no Brasil, né, entregar Guantánamo para os americanos, e a dívida externa, fazer uma auditoria da dívida externa no Teatro São Caetano. São Caetano, acho que você acha São Caetano, e que tinha MST, TDT, tinha um diabo lá dentro, né? Aí ele imita. Que a vaia é a arma dos covardes. Quando ele falou que eu fiz assim para ele, para o público. Não é não. A vaia é a arma mais democrática, mais barata do povo dizer não. E que as autoridades escutem as vaias, porque depois virão as pedras. Quer dizer que é um cara com uma visão danada. Bom, espirituoso, né? Aí acabou, apagaram as luzes outra vez. Vamos passar, eu não quero. Vocês não são dignos da espada de Caxias. Bom, apagaram as luzes. Isso foi muito engraçado. Loreta, você é digna da espada de Caxias? Nós estivemos lá perto, no caso do General Osório. Bom, aí apagaram as luzes e apareceu o Adolfinho outra vez. Se a vaia primeira foi brava, a segunda foi maior ainda. Cala a boca, agitador. Bom, resultado.
As autoridades saíram correndo, eles saíram marchando até Realengo e ficaram em frente ao sol de 2 horas da tarde às 4 horas da tarde, em frente ao sol. E gente desmaiou. E ficava o Menezes Você Costa. viu, filho, como que era? E o Menezes Costa na frente. Quem começou a vai? Quem começou a vai? Aí o pai dizia, também falou nessa ocasião. Quem começou tem que ter um culpado. Ele chegou e falou o seguinte: naquela época não havia essa figura nojenta do dedo duro. Depois ele falou, tinha assim, eles tinham desde o dedo duro e tomar porrada depois. Então você vê que essa história havia uma nítida já diferença entre. Quer dizer, havia os pró-nazi, e ele fazia um quadro, havia assim, olha, os nazistas estão tomando, e os russos tomaram. Bom, Faziam isso. faziam. Acompanhavam aqui. Acompanhavam com o quadro e tal. Bom, Uma torcida organizada, no tinha. caso. Aí foi criado, em 1940, foi criado o Ministério da Aeronáutica. Houve aqueles que queriam arma da aviação, foram para o Ministério da Aeronáutica, e aqueles que da Então, infantaria. foi dividido do exército, isso? Foi, porque foi só em 1940 que foi criado o Ministério da Aeronáutica. Antigamente havia a aviação militar do Exército e a aviação militar da Marinha, não havia aeronáutica. Em 1940 foi criado. O pessoal que queria fazer aviação militar foi para a aeronáutica. E foi. Seu pai escolheu ir para a aeronáutica. É o sonho dele. Ele, com 8 anos, ele viu Um avião. não, ele viu Um balão dirigível. O Getúlio foi O quê? a São Luís do Maranhão e ele viu uma exibição de 3 aviões da Marinha fazendo. Aí ele chegou, eu quero ser aviador. Foi assim desde criança. Bom, ele foi para a guerra e na guerra também teve um embate. Na guerra houve manifesto de oficiais da guerra contra o Getúlio. Aí eu perguntei, pai, você não assinou esse manifesto? Não tem. Meu filho, eu nem sabia que existia esse manifesto. Eu estava só engajado na luta, eu só estava querendo fazer missões de guerra. Eu queria matar nazistas. Isso era. Então, conta que, até eu posso dizer qual o nome da missão, foi, eu acho que, uma 10ª missão de guerra dele. Ele viu um jipe na estrada, um jipe alemão com 7 ou 8 soldados. Aí picou o avião em cima do jipe. Quando os alemães viram que tinha um avião, largaram o jipe e saíram correndo em direção ao celeiro. Aí ele botou fogo no jipe e quando viu, ele estava em cima dos alemães e disparou com tudo. O P-47 tinha 4 metralhadoras, .50, que uma balinha desse tamanho assim, em cada asa. Eu já vi. Que o primo da minha mãe foi aviador também. E eu me lembro que eu era criança, né? Claro, eu nunca tive essa experiência tão rica como você, mas eu vi isso que você está falando. Porque eles traziam como um troféu para cá. E tinha na casa da minha avó. Bom, Estava na casa da minha avó um desses. E quando ele disparou, os caras estavam entrando dentro do celeiro, o celeiro estava aberto, e ele botou fogo. Ele chegou, olha, não é aquela história do filme americano, que o cara toma tiro. Não, é uma coisa horrível. Era esbagaçado, era braço para um lado, perna, uma coisa. Isso eu vi em plena imagem. E aqui, quando eu voltei... Mal dá para entender o que está acontecendo. Quando eu voltei da missão, eu voltei arrasado. Eu posei, fui vomitar. E cheguei, olha, acabou, não vou fazer mais guerra. Não quero mais saber de guerra. Eu não quero, acabou. Eu não sou isso. Esses soldados aí podiam ter uma Julia, mamãe, né? Podia ter uma Julinha aqui no Brasil, uma Julinha na Alemanha. Eu não vou chegar na rua, que é isso, rapaz? E tal. No final da guerra, eles já molavam um jeito de matar. É isso, né? O processo histórico também faz isso com a gente. A gente vai se bolando um jeito de transformando matar. a ponto de não se reconhecer E mais. quando você falava em camisa preta, a coisa que também tinha horror eram os fascistas. Então, quando ele via, estava fazendo as missões, então ele via os fascistas correndo pela cidade. Não, esse não escapa. Ele descia, pimba!
acabava com menos fascista no mundo. Ele tinha horror ao nazifascismo. Então, estou contando essa história. Bom, tem até uma história engraçada, que quando eles voltam ao Brasil, eles vão receber a medalha. A única medalha que o grupo recebeu no Brasil, chamada medalha de combate na Itália, esqueci o nome agora. É uma dessas que está ali, né, que a gente E foi dada de oficial até soldado. ao soldado, até o mais que recebeu essa medalha. Aí quando tem uma medalha que Será que é dos Passinhos, ou sei lá o que, da Não, Força Expedicionária Brasileira? Não, eu vou lembrar depois. E quando aparece a fotografia dele, tá o Getúlio atrás, o Salgado Filho botando a medalha. E ele, todo mundo rindo. Agora, Tenente Rui Moreira Lima, 93 missões de guerra. 93 não, 94. Eu vou ver risado. Bom, aí vem a eleição. Eles não sabem hoje o que significa isso, mas você lembra de memória quanto que um aviador inglês ou americano ficava no máximo de missão? Sim. Só para eles fazerem uma comparação de como eles extrapolaram muito. Tanto piloto de caça quanto avião de caça, aquele avião que você só tem o piloto. Só o piloto. Que é para derrubar os bombardeios e o caça dos outros. O caça-bombardeio também ele pode ser visto como um bombardeio. O P-47 é um tipo de caça-bombardeio. E ele fazia tanto piloto de caça-bombardeio, e o pior deles, na minha opinião, é o piloto de bombardeio. Eles faziam. O bombardeio fazia 25 missões de guerra e era retirado. Ele voltava 25 no máximo, porque o risco de morrer era muito alto. Não, 25, e já estava aposentado. 25 missões, o pai dele fez 94. O cara chegar a 25 missões, piloto de não, eu quer dizer, também sobreviver a isso, né? Porque a probabilidade de não voltar vivo era muito mais alta. Porque o bombardeio, você é o seguinte: 90 e tantas vezes chances de morrer. O piloto de bombardeio, eles voam à mesma altura. E não pode, eles não fazem essa. E por que eles vão na mesma altura? Eles fazem em boxe de 4. Porque eles têm um outro metralhador embaixo, em cima, não sei se a vida toda mostra. E aquilo faz uma defesa muito boa contra a aviação de caça alemã. E depois, quando eles vão chegar. E a detalhe, tem artilharia antiaérea. A artilharia antiaérea alemã era de primeira qualidade. E a artilharia antiaérea, ela não atira, ela não aponta diretamente no avião. Ela tem mede de radar, ou cálculo, aí vê, aquele avião, aqueles aviões estão mais ou menos a 10 mil metros de altura. Então eles botam as granadas para explodir a 10 mil metros de altura. Então, é uma barragem, né? Que chama fogo de barragem. E aí vai entrando, deu aquela que chama os snaps, os snipes, eu acho que eles falavam, era como se chama aquilo? Estilhaços. Estilhaços, isso. Vai entrando dentro do avião e vai fazendo um show danado. E quando eles vão para o alvo, o piloto larga o comando e deixa o comando para o observador. O observador que vai. O observador fica comandando o avião, procurando o alvo para largar as bombas. E ali, meu irmão, o avião fica completamente entregue a queda toda hora. Bom, e o piloto de caça não, o piloto de caça sempre, no final, o piloto de caça experiente sabe até ver da onde veio o tiro, já sabe a hora que vai, isso aqui é 80 milímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí pula. Ele já tem a ideia. Pula aí. No ar. Sai, tira. Pula faz fora, uma manobra evasiva. Faz evasiva. E ele, o piloto de caça, a média de piloto de caça na Segunda Guerra Mundial era 35 missões de guerra. 35 missões de guerra. Na Primeira Guerra Mundial, a vida de um piloto era de uma semana. Quem passava mais de 2 era um. Pois eles, por isso que eles são heróis, porque eu, por exemplo, eu não sei se eu conseguiria, eu vejo os filmes, tanto os documentários, da documentação, porque o exército americano, por exemplo, fez muito isso, o próprio exército alemão, brasileiro também fez, né? Então tem cinema documental
aquelas câmeras de 35mm pesadas, feitas para batalhas, porque o Vladimir me mostrou, você estava lá, com uma delas é que foi feito o Aruanda, que veio dos Estados Unidos, da Segunda Guerra Mundial. E então, você sabe, como é que você é uma coisa terrível. Tanto a parte dos alemães como dos americanos, ingleses, quando você disparava no imperador, disparava as câmeras de filmagem. Pois então, é. por isso que você tinha. Tem uma para a história, é uma coisa que eu passei a vida inteira. Você foi filho de um herói de guerra, mas eu passei a minha vida inteira estudando a Segunda Guerra Mundial, né? E até hoje eu tenho documentação nova, exatamente por isso, porque eles estão liberando aos poucos, né? Os filmes perdidos, esses que. Você vai cair para trás. Mas os Estados Unidos, eles pelo menos arquivaram muito, coisa que o nosso país não. Você vai cair para trás. Por quê? Vai cair para trás. O grupo de caça, quando você atirava, você fazia isso, tirava o dedo, porque se você deixasse o dedo, acabava as balas do avião. Então os caras sabiam, mais ou menos, e cada dia que você, segundo do segundo que você disparava a câmera. Então você viu o que o tiro fazia. Bom, eu acho que o grupo de caça total fez 2.500 horas de combate, 3.000 horas de combate. Então você devia ter, nesse segundo de todo mundo, devia ter umas 70 horas, 60 horas de filme. Hoje no Brasil eu estou resumindo em 40 minutos. Quanto? 40 minutos. Perderam tudo. Porque o Brasil não tinha essa visão, né? Mas os americanos e os ingleses, pelo menos, eles arquivaram. Onde? Lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Até hoje, a FAB, a Força Aérea Brasileira, a nossa FAB, não enviou nenhum oficial para resgatar esses filmes. Não, mas eu faço assim um apelo a historiadores brasileiros, né? Na verdade também, como é cópia, tirar cópias, pelo menos isso. Eu tenho até, meu pai conseguiu pegar os locais que estão os filmes. Ele conseguiu? Isso é importante, viu? Historiadores interessados nesta pesquisa. Aqui está o caminho das pedras. Quando o pai morava aqui pertinho de mim. Então, minha mãe mora lá. Então eu desci e fazia a filmagem. No dia 6 de outubro é o dia que se faz o almoço da aviação de caça, dos pilotos veteranos e mais novos pilotos. Então, o dia 6 de outubro, que é o dia que eles desembarcaram em Livorno, na Itália. Aí eu preparei. Eu fiz uns 80 DVDs, com meu pai dando a palestra, pedindo aos oficiais da FAB, oficiais superiores, etc., que resgatassem esse filme. E foi feito um dia com um jornalista muito bom, a história do Meria do meu pai. Então eu comprei os jornais, mandei tirar xerox coloridos, sabia que foi caro, e amarrei a cada um, fiz uma fitinha verde e amarela. Aí entreguei a cada um dos oficiais importantes, de posto de comando, adidos, mandei para eles. Só um que respondeu. Agradeço ao brigadeiro Rui Moreira Lima pela luta que está fazendo na recuperação documental do Brasil. Aí eu levantei, eu chamei, brigadeiro, quem tem que fazer essa luta são vocês. É assinar uma ordem, alguma coisa assim, porque na verdade os historiadores fazem isso, né? Os jovens estão fazendo mestrado e doutorado, inclusive com bolsa do governo brasileiro. Aí, você sabe quanto? Você pegar $10.000, você consegue todo o acervo. Então, aí é tal desafio, né? Da gente, os programas de pós-graduação em História ou em outras matérias, outras ciências, né? Isso, ir atrás, resgatar essa história que é nossa, o patrimônio histórico. É o que eu chamo patrimônio documental. A gente tem patrimônio histórico, patrimônio natural, patrimônio de cultura imaterial, o patrimônio da cultura material, e nós temos também um que é o patrimônio documental, né? Aqui a gente tem um arquivo nacional no Rio, né? Isso pelo menos deveria estar aí. 40 minutos só de filme de combate. Bom, vamos aí veio aí o velho começou a ter o sentimento da política, porque quando ele foi para a guerra, ele comprou o livro aquele Mein Kampf, primeira edição, escrito em português. Não, porque você está lendo, porque eu quero ter mais raiva. Então ele sabia o que era. Eu quero ter mais raiva ainda. Bom,
Mein Kampf é o livro que o Hitler escreveu na prisão, que não sei porquê, todas as versões, geralmente no Brasil, era Mein Kampf, e não traduz, não, que é minha luta. Né? Minha luta. Bom, e ele foi... Defendendo o nazismo e o extermínio dos judeus já. E ele estava em Fortaleza, não tenho certeza, quando ele viu a chegada dos sobreviventes do navio Baependi. Uma história que é real. Um submarino alemão na costa da África, acidentalmente, foi acidental, ele afundou um navio hospital inglês. No meio do hospital tinha alemães, tinha italianos. O comandante do navio subiu, passou um SOS a todas as unidades, quem estivesse por perto para ajudar, começou a jogar bote salva-vida, começou a boia. Ele desesperado pelo grande erro que fez. Já tinha um navio chegando, até que passou um B-24 americano por cima. E o piloto chegou, poxa, acontecendo uma cena maluca aqui, eu estou vendo um navio afundando, gente, coisa, e tem um submarino alemão ajudando. O que eu faço? Aí ele recebeu ordem lá da base, ataca. Quer dizer, o cara sem menor sentimento da situação, o cara chegou e também errou, erradamente atacou, matou todo mundo. Gente. O Hitler, quando soube aquilo, utilizou como propaganda e deu ordem o seguinte: olha, quando afundarem o navio, matem todos os sobreviventes, não deixem ninguém vivo. Então, por isso que os caras do Baependi sobreviventes ainda foram metralhados nos barcos. Que era na Marinha Mercante. Né? Marinha Mercante. E que os alemães começaram a bombardear, a torpedear os navios brasileiros. Foi por isso que a juventude, né, principalmente, né? Você vê que a juventude civil... Que forçou o Brasil a entrar na guerra. Foi. Ele disse que depois... Os estudantes universitários. Que a sociedade civil organizada é os estudantes. Então você vê que o estudante militar na vaia Hitler já estava entrando. Mas, os estudantes de escola de medicina, escola de advogados, direito, etc. Agora também soube mais tarde que o sindicato, que não havia sindicato, né? Era proibido. Mas os sindicatos livres, eram os livres, né? Porque havia no Estado Novo a estrutura sindical, mas não era livre. E o sindicato dos carregadores, como nome de estivadores de Santos, participaram também, se recusando a carregar ou descarregar navio alemão. Porque também tinham noção do racismo, né? Era muito difícil, né? Eu também tenho o depoimento do Villa-Lobos lá na Europa, antes da guerra, e ele com esse pensamento que você está falando aqui, porque o Villa-Lobos era bem moreno, né? Então era muito difícil um brasileiro, vendo o que era aquilo, simpatizar com algo que é contra si mesmo. Muito difícil, né? Bom, aí veio a guerra, ele fez a guerra, então quando terminou a guerra, houve a eleição Getúlio contra Eduardo Gomes. E meu pai fala até hoje, chegou meu filho, e vergonhosamente, eu votei em Eduardo Gomes, como no sentido de... porque não se sabia ainda, né? O próprio Partido Socialista Brasileiro era aliado da UDN, a esquerda socialista que deu origem ao Partido Socialista Brasileiro foi aliada da UDN, porque tinha essa visão muito abstrata de que eram os liberais. É claro que é melhor os liberais do que uma ditadura. Mas que liberalismo é esse, né? Ele já, naquela época, já tinha restrições do Eduardo. Mas Getúlio, não, o ditador não quer esse ditador. Bom, e voltou Eduardo Gomes. Aí veio Getúlio, assumiu o poder. O comandante dele, que é Adriano Moura, na guerra, foi ser ministro do Getúlio, ministro da Aeronáutica do Getúlio, e convidou o pai para fazer parte do gabinete. Aí o pai chegou e falou: poxa, o Brigadeiro Nero, certo, porque eu nem votei no Getúlio, eu votei, poxa, não, mas eu quero você aqui. E nesse rame-rame ele começou a conhecer
a filha do Getúlio, Alzira. Alzira Vargas, e fez uma amizade com ela e tal. E depois ele viu que Getúlio, começou a descobrir que Getúlio não era aquilo que ele pensava que fosse. Ele viu que era um cara nacionalista e começou a admirar Getúlio. Tanto é que também o Getúlio, depois da deposição, né, ele foi para o Rio Grande do Sul, ele se renovou. Isso que renovou. É interessante, ele veio com uma outra visão. O O contexto era outro. Então, isso é uma grandeza da personalidade do Getúlio, com todos os defeitos que ele teve, que a gente não pode negar, né? Ele também tinha as virtudes. Essa virtude dele se reinventar, ele se reinventou depois de 45. E a Vila Militar, que é engraçado, o jornalista que eu achei fantástico, concordando, ele é um cara nacionalista, é o Hélio Fernandes. Ele dizia o seguinte: antigamente, a gente quando falava, a Vila Militar vai se levantar, a gente sabia que vinha golpe. Hoje a gente deve pensar assim, a comunidade do Morro vai se levantar. Isso que a gente deve temer. É isso. Hein? É isso. É um povão, né? O Rio de Janeiro é cercado. Mas esse medo da comunidade do Morro, que na verdade são os quilombos urbanos, né? Ele está aqui desde o primeiro século, né? Porque a escravidão traz força. Quando ele descer, então, não, mas aí é o medo permanente. Aí a gente estudando a história, é um medo permanente das elites brasileiras. Bom, mas aí, porque é a consciência do opressor, né? Ela foi, quando ele foi, aí ele que é a carta do seu pai que falou lá. Então, a consciência do opressor, por isso que ele é covarde, porque ele sabe que ele é covarde, que o domínio, a opressão é covarde. Então, tem aquele medo inconsciente da rebelião a qualquer momento. Aí ele fica vendo comunista, como ele na ditadura, comunista em tudo quanto é lado. Como na sua infância, você falou. Santos dizia o seguinte: uma parte da população não dorme sentindo fome. A grande parte da população não dorme sentindo fome. E a outra com medo dos que têm fome. Bom, mas aí o que aconteceu? Ele foi ao Palácio de Catete e chegou para Alzirinha. A base de Santa Cruz é uma base legalista. Se o Getúlio der uma ordem, a gente sai. Não vai matar ninguém, você só vai dar um tiro. Aonde? Você estava falando da República do Galeão? Não estou falando em 54 ainda. A República, porque teve a República que vai culminar com a morte dele. Aí ele chega e fala: nós vamos lá, damos um tiro. Eram os odenistas da oficialidade lá no Galeão, rebelados, dando chantagem, ou sai, ou... Aí ele chegou, só o Getúlio, fala com o Getúlio, dá uma ordem, o presidente dá uma ordem, a gente dá um tiro só no muro da Vila Militar. Não vai atirar em ninguém, só dá um tiro, acaba tudo, eles vão pra cá. Aí a Alzirinha chegou, Rizinho, vai embora, vai pra cá, vai dormir, o Getúlio já tá, o presidente tá cansado. Foi essa história que o meu pai era ligado à legalidade. Aí ele passou a ser um admirador de Getúlio e tal. Bom, aí vai os tempos mais recentes. E vamos para Jânio Quadros e João Goulart. Ok. Jânio Quadros? Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não
não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensino uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora,